Lidar com as diferenças, a solidão, a saudade são desafios do confinamento. As emoções se confundem, os comportamentos mudam e aí isso influencia no futuro. O confinamento leva a expressar sentimentos verdadeiros? Especialistas garantem que sim. E deram como exemplo o caso dos 33 chilenos que ficaram presos a 700 metros de profundidade durante 70 dias em 2010. Essa situação não foi escolhida pelos trabalhadores, mas sim um confinamento compulsório, como acontece também num sequestro, por exemplo. Mas existe ainda o enclausuramento voluntário, que também mexe com o lado emocional. São pessoas que, por opção, mudam totalmente o seu cotidiano. No programa Saúde e Vida de hoje, vamos falar sobre confinamento e emoções. Estou recebendo a psicóloga Solange Mello, Norberto Bueno, psicanalista, vice-presidente do Sindicato dos Psicanalistas de São Paulo, e Lu Esquevano, ela que é apresentadora e blogueira. Doutora Solange, a gente tem aí uma época, vamos começar falando dos realities, né? Aquela coisa de olhar de fora o que está acontecendo lá dentro, de pessoas que mudaram totalmente o seu cotidiano por opção. Ou seja, se inscreveram no programa para viver uma realidade diferente. Esse tipo de situação afeta diretamente o emocional dessas pessoas? É possível notar mudanças ao longo do tempo? Exatamente. Na realidade, esses reality shows, eles são feitos para mexer com o seu comportamento, para mexer com o seu emocional. Tudo, absolutamente tudo lá dentro é feito para que você mostre quem você é. E da forma mais hostil possível. Da forma mais agressiva possível. Por que agressiva? Porque você, primeiro, você passa durante dias, às vezes durante 1 mês, ou 2 meses, ou 3, enfim, convivendo com pessoas na mais intensa intimidade, como por exemplo, dormir no mesmo quarto, tomar banho junto, almoçar, fazer todas as refeições juntos, fazer atividades, como a gente tem um programa agora, que propõe coisas que você nunca fez na vida, como, por exemplo, ordenhar uma vaca, né? Pessoas não têm, muitas vezes, familiaridade com isso. Então, propõe atividades difíceis para você, né? Você sendo observado o tempo inteiro, né? E você dividir essas atividades com pessoas que, primeiro, você não conhece. E pior do que você não conhecer, é você conviver com pessoas que, com o tempo, você vai percebendo que tem valores completamente diferentes dos seus. Porque, vamos falar assim, é um confinamento entre aspas, né? Eles são proibidos de fazer determinadas coisas, mas tem algumas liberdades também, né? Existem regras, mas eles não estão presos num buraco, por exemplo, como ficaram os trabalhadores chilenos. Sim. Os resultados são diferentes, né? Na questão do confinamento compulsório e do confinamento voluntário. Sim, são diferentes. Porque, normalmente, quem vai participar de um programa desse, na televisão, essa pessoa está em busca do dinheiro, né, que é a motivação principal, e a questão da fama. Às vezes, para alavancar uma carreira profissional que está em decadência, ou então para começar uma carreira nova. Então, assim, tem uma motivação. Na realidade, tem 3 motivações aí. Mas é engraçado que no começo você vê que é tudo festa, as pessoas se tratam de uma forma carinhosa, né, alegre, participativa, né? Com o tempo você percebe, principalmente quando sai a primeira pessoa do jogo, parece que aí cai a ficha. E aí vocês percebem que não é uma brincadeira, não é uma colônia de férias, eu não estou ali me divertindo, eu não estou ali com amigos, né? Você percebe? Muito pelo contrário, né? Muito São pelo rivais. contrário, são rivais. Aí você percebe... Na verdade, competidores. Eu sempre falei que a gente não era rival. Estão competindo entre si. É competidor. Só sobra um no final mesmo. Competidor, mas não chega a ser rival, não. Porque no final das contas, principalmente na minha temporada, a gente tinha que fazer jogo com o próprio grupo para tentar chegar com o maior número de integrantes no grupo. Então, tipo, você tinha que criar supostas alianças. Mas, assim. Lu, por exemplo, você se preparou para esse confinamento? Foi algo que você pensou, ou seja, vou sair do meu mundo, entrar num mundo totalmente diferente? Não, eu não pensei muito. Na verdade, eu já estava confinada porque eu estava em depressão. Então, eu já estava vivendo um tipo de confinamento voluntário, só que não, né? Porque meio que eu não sabia. Inconsciente até. Inconsciente, exatamente. Então, assim, eu saía muito pouco. Meu contato com o mundo era através da internet, mas quando eu levantava do sofá, porque eu estava no sofá, sei lá, fiquei 6 meses
de calça jeans de sofá, eu falo, a minha depressão. Então, assim, eu já tava num tipo de confinamento. Tanto que quando eu fui pro hotel, a gente fica uns 4, 5 dias, assim, antes num hotel, eles tiram a gente meio diária pra poder fazer as divulgações e tal. Quando eu fui pro hotel, não senti nenhuma diferença da minha casa. Porque tinha televisão, tinha DVD, tinha livro, tinha comida, tinha cama. Eu ficava fazendo a mesma coisa. Mas, por exemplo, na Fazenda, a gente pode falar o nome dos programas? Você não tinha internet, que era teu companheiro no teu confinamento voluntário. Mas você sabe que isso não pegou? Não? Não, porque foi tanta informação de um mundo novo, porque tinha bicho, tinha fazenda, tinha mato, tinha comida nova, tinha que cozinhar, porque as comidas não são prontas, você não abre lata e come assim, né? Pacote, você abre o pacote, abre o pacote. Você tem que fazer a comida e tal. Então, assim, a gente fica muito ocupado. Então, assim, eu achei que eu fosse sentir uma super falta de internet, mas não senti, não. Norberto, eu estava lendo sobre a questão do confinamento e eu vi que traz, assim, estresse, até a depressão, insônia, uma certa agressividade. Isso varia de pessoa para pessoa por quais fatores? No caso da Lu, ela estava depressiva já. Então ela continuou mais depressiva ainda, né? Uma curiosidade. Você estava depressiva. Foi para lá, a depressão Não. melhorou? O que houve? Piorou. Intensificou, porque na verdade o confinamento ele intensifica qualquer coisa que você já pré-tenha. Ele intensifica. Porque Então. começa a ficar tudo uma panela de pressão, assim. Porque como você não tem internet, televisão, o único foco... O pavio fica mais curto, Não, e o né, único pra foco que tudo. você tem é aquilo daquele teu momento. Então, assim, se você for uma pessoa extremamente legal, você vai ser legal, mas também eles estimulam arquétipos de briga. Por exemplo, vira e mexe apareciam umas estátuas de cavalo, sabe? Daí a gente sabe, assim, cavalinho, aí depois punha, sei lá, arquétipo de águia, aí todo mundo ficava... Na verdade, Porque- a autenticidade muitas vezes é confundida com agressividade, né? Eu vi algumas coisas por curiosidade, depois que eu conheci a Lu. A Lu era muita emoção, muito forte, né? Tanto que eu vi alguém que chamava de Lu Becker, né? Fazendo a comparação com o Theo Becker, que foi de uma outra edição. Você era intensa, é isso que eu quero te dizer. Tanto para o bem, para falar coisas boas, quanto para falar algo para alguém. Então, talvez, eu não sei se o confinamento potencializa isso. Potencializa. Né? É? Então, o que ela falou, até perguntei de propósito, né? Que como que é você está cerceado, né? Ou né, sem a sua liberdade. Não, isso não foi tão ruim, porque eu já não tinha muita liberdade, porque eu já tava... É que no meu caso foi meio diferente, porque como eu já não saía, Foi mais natural. só né? não queria colaborar com eles Entendi. muito. Porque assim, eu não gostava de lavar, não gostava de passar, já não gostei de ninguém logo de cara. E eu deixei isso muito claro, ó, tem papo não. Mas é uma liberdade Sei. subjetiva, onde que você estava na sua casa, mas você poderia sair, né? Agora, Sim, ali exatamente. não, ali já tinha um outro, tem um Mas é aspecto. que eu não queria sair. Quando eu tava em casa, tava rolando um lance de tipo, ai, eu tenho que sair. Então lá eu tava até legal, que tipo, ai, que bom, não preciso me mexer. Tinha até um desejo de ficar mais lá pra, tipo, eu não ter que cuidar da minha vida. Sim. A fuga No da meu realidade, caso, né? nesse caso específico. A Como fuga você da falou, realidade. acaba aumentando aí Sim. a questão, né, estrutural da pessoa. A pessoa tem uma estrutura, né, mais depressiva, né, que eu não estou falando que é o seu caso. Mas Pode foi- ser uma mas foi coisa, muito. Né, é o quê? Vai aumentar, vai exacerbar esse ladeira lado, né? abaixo. Se tem uma estrutura, né, obsessiva, nossa, a pessoa vai, né, ela vai, o confinamento vai acabar exacerbando isso, vai Salienta. ficar Por exemplo, aflorando. É possível você controlar isso? Com que mecanismos? Ou seja, por exemplo, eu falo sempre, se me convidassem, eu jamais iria. Porque eu não me vejo sem celular, sem internet, sem ver minha mãe, sem ver meu cachorro, sem ver meus amigos, sem sair nos meus... Eu não me vejo, né? Ok. Talvez pela necessidade, o dinheiro é muito bom, eu posso, de certa forma, alavancar a minha carreira jornalística. Poderiam ser fatores que me fizessem ir contra essas coisas que eu não conseguiria viver. Sim. É possível a nossa mente controlar isso? Olha- Mesmo numa situação inusitada, diferente, complicada até? Olha, eu acho que o controle disso vai gerar um gasto de energia muito grande, né? Que vai acabar, né, pegando alguma questão, né, estrutural sua, ela vai pegar, né? Por algum lugar vai sair isso,
Quer dizer, eu ir contra a minha essência pode provocar até um problema mais sério. Com certeza. Né? Você tem pessoas que têm uma estrutura aí, que no caso aí, pelo que você está me dizendo, lá na Fazenda, eles não tiveram o cuidado aí de fazer uma entrevista com um profissional. Não fizeram. Quando eles descobriram que eu estava deprimida, eles falaram assim, ela vai. Olha lá, né? Lógico. Olha É o então, Ibope, né? Não, é porque assim, na verdade, é bem estudado a personalidade de cada um. Quanto tempo você durou lá? 18. Né? Você não queria sair de casa, hein? Não, mas eu consegui fazer todo mundo me votar na primeira semana. Porque, na verdade, eu queria ir embora. Eu falei assim, eu vou só catar a grana do projeto e tchau, Brasil. Primeira semana eu vou sair. Eu consegui fazer todo mundo votar em mim. Que eu já cheguei chegando pra ir embora. Eu cheguei querendo ir embora. Eu falo, cheguei querendo ir embora. Só que o diretor me imunizou, porque na verdade tem também este outro jogo. Sim. Não é só os participantes. E na verdade, contra... Ai, não sei se eu posso falar isso. Claro. Ah, não tô contratada, beijo Brasil. Então tá. Na verdade, o verdadeiro jogo é contra a produção. Entendeu? Sim. Que daí, na verdade, Que eles mede estudam Ibope, você. mede tudo, Porque daí eles estudam você e falam assim, isso vai irritar ela. Então a gente faz assim, aí tira o café. Aí tipo, eu e tinha mais uns 3 ou 4 que eram viciados em café. Aí eles tiram o café. Aí tem 2 que eles querem que brigue, que são viciados em piscina. Aí a produção tira a piscina. Então tem mais esse outro paranauê, entendeu? Que olha, é um controle, né? Onde você passa, é uma visão aí que de objeto do outro. Né? Onde o outro é manipulado. Mas é meio programa de televisão, né, gente? A gente assina um contrato e sabe que vai fazer isso. Sim, mas espera um pouquinho. E o cuidado disso, né? Você ali estava com depressão, né? Mas foi uma entrevista que você fez. Se você tem uma estrutura psicótica aí, né? E vem Mas já aconteceu de gente pegar machado. Né? Já aconteceu de pegar machado. Por exemplo, o Theo Becker, ele foi um pouquinho mais além também. Enfim. Sim. Já aconteceu. Sim. O cara na fazenda de feijão, né? Casos de verão, ele pegou machado. Né? E Pode assim, destruir a vida de uma pessoa, de repente, isso aí, né? Vem com uma exposição. Destrói, cara. Né? Destrói. Diante do estigma se a pessoa não cultural tiver que existe. uma estrutura. Mas, ao mesmo tempo, assim, vou te falar, foi o que me curou minha depressão. Os 18 dias que eu passei lá foram melhores que os 10 anos que eu passei em consultório de psiquiatra. A gente está falando de um confinamento voluntário. Ela quis viver isso. Mas, assim, no caso vou usar os chilenos, vou usar sequestro. Tem pessoas que são sequestradas, ficam, né, ficam presos durante bastante tempo, que é uma coisa que é compulsória, é imposta a essa pessoa. Tanto o voluntário, que é o caso da Lu, quanto o imposto, ele influencia no futuro da pessoa, ou seja, num comportamento de medo, até muitas vezes valentia, porque se você passa por situações, você fala assim, hoje eu sou mais forte, né? Como é que isso influencia? Vamos falar positivamente. No caso da Lu, ela se curou de uma depressão. Mas outros aspectos que o confinamento pode trazer de positivo para a pessoa? De positivo, assim, depende muito de pessoa para pessoa, né? Claro. Mas, assim, muitas vezes, quando você passa por situações muito dolorosas, seja num confinamento ou não, né? E no confinamento, as tintas são muito mais fortes, porque, assim, você está ali preso, você não... No caso dos mineiros lá, eles não sabiam, primeiro, se eles iriam sair dali. Sim. E segundo, quando isso iria acontecer. Morte real. Né? E a situação de morte real, que é diferente. Sim, de um reality show. O trauma né? numa coisa de sequestro diferente, e acidente é muito maior. Trauma. Mas a questão do confinamento, ele pode trazer, ficar próximo a esse trauma de situação real de morte. Sim, ele pode se aproximar Agora, disso se a pessoa, também. por exemplo, tem, tem fatores de personalidade sérios, como, por exemplo, uma questão de psicose, alguma coisa assim, pode exacerbar. Então, quando você vê, por exemplo, não no caso dos mineiros, mas no reality show, às vezes uma coisa mínima, às vezes um sabonete que você colocou ali não estava mais, às vezes um travesseiro que você colocou não estava mais, às vezes a comida que alguém... Uma cama desarrumada faz com que a pessoa surte, né? Por quê? Por que uma pessoa surta e começa a quebrar tudo, e sobe na mesa, e diz palavrão, né? E vai pra cima do outro, num confronto até físico, só não bate porque senão vai ser expulso do programa. Mas chega perto disso. Mas teve né? aquele menino que foi expulso porque ele pegou o machado e foi atrás do cara. Eu vi. Ele, tipo, essa cena ficou louco. Enlouqueceu. Então isso demonstra o quê?
demonstra o quê? É algo da pessoa. Tanto que eu digo o seguinte, que quando você vai num programa desse, o maior inimigo não é o teu colega do lado, você e nem mesmo. é você mesmo. Verdade, claro. Né? É você lidar com o teu orgulho, com a tua impotência, com a tua prepotência, com a tua vaidade. Eu acho que é esse o grande inimigo. Eu vou para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente vai ouvir algumas opiniões de pessoas nas ruas de São Paulo e falar do que a Lu sentiu mais falta dentro do confinamento. Ela deve ter sentido falta de alguma coisa. O que ela não sentiria falta no dia a dia e, de repente, ela pensa assim, fala, nossa, nunca valorizei aquilo e hoje eu sinto muita falta daquilo na minha vida. A gente volta já já. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre confinamento e emoções, e a repórter Silvia Garcia foi às ruas de São Paulo ouvir a opinião das pessoas sobre o assunto. Vamos ver. O que você acha dessa galera que vai se confinar em Big Brother, A Fazenda, nesses realities? São muito corajosos, que eu não conseguiria não. O que é corajoso? Longe da família, rede social. Mas vai ficar famoso. Ai, acho que é muito pouco ainda. Eu, particularmente, eu não me inscreveria. Eu acho que, primeiramente, a exposição, né, demais. Não só sua, mas com a família, né, eu acho que eu não ia me expor tanto assim. Uma que a gente fica com aquela receio, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou falando de uma forma? Será que meu comportamento, a gente mesmo fica se observando? O que estão mostrando? O que estão mostrando de mim? Será que é o realmente? Às vezes não é. Acha que isso daí prejudica a saúde? Não, depois com o tempo conserta. Eu acho que prejudica até um determinado tempo e se a pessoa vê que realmente não voltou, aí acho que a pessoa procura um tratamento, sei lá. Acho que, quando, um exemplo, o ser humano é muito adaptável. Se você está lá, a gente consegue se adaptar, tal, né? A gente é bastante flexível, depende de pessoa a pessoa. E quando a gente está aqui fora, a gente extravasa tanto, porque fala assim, meu Deus, que tanto tempo preso, eu vou sair pelado na rua. Será que é isso mesmo? Você sentiu isso? Ou seja, a falta de algo que, de repente, quando você teve o contato novamente com o mundo externo, você foi buscar aquilo que você achou que você nunca fosse sentir falta em algum momento? Não, eu senti muita saudade do meu pai só, mas não tive muita falta de nada, não. Eu não tava gostando das pessoas, mas eu adorava a fazenda. Tipo, achava o lugar incrível, as plantas, tudo natural, o cheiro das flores, a cor dos verdes, as coisas. O lugar é lindo. Porque era uma novidade é um cenário também, né? Não, e é lindo. É lindo, é coisa de rico mesmo, parece mansão. Apesar a sede é pequena, na televisão ela parece grande, mas é incrível, assim. Apesar de ser a gente morar dentro do cenário, porque a gente olha pro teto e tem isso aqui. Sim, esse teto aqui todo cheio de luz. Sim. Então ela é bonita até uma parte só, depois não pode nem mostrar porque ela é toda cheia de luz. Então, é legal, o lugar é legal. O ruim é o convívio com as pessoas que não tem nada a ver, porque eles escolhem um diferente do outro pra dar problema, tipo... Conflito sei lá, mesmo. Eles põem muita gente com síndrome de histriônico, assim. Que é legal, porque a pessoa quer aparecer, daí fica com recalque do outro que tá aparecendo, aí fica a competição de aparecer e... Gente, o ego é uma loucura. Quando ele quer aparecer, ele faz mil coisas, é muito engraçado, enfim. Você nota que há essa competição... mas não só com a alguns têm pessoa, um perfil... mas com outros também. Lógico, tipo, sei lá, agora tá tendo um lá que tá tendo um casal e tem uma lá que ela nitidamente, assim, tem síndrome histriônico, eu acho. E ela tá com o recalque do casal, assim. Então ela meio fala altos absurdos, assim. Não, mas por então, exemplo, olha que interessante, Lorena. ela colocou um ponto, às vezes a gente está de fora olhando e a gente pode se identificar com algumas situações. Até muitas vezes hoje fala assim, se formar um casalzinho, forma um casalzinho que você garante mais que o povo é muito sentimental, o amor estar no ar. Muitas vezes esquecem que estão sendo monitorados. E a gente falava sobre a síndrome do confinamento. Falamos até sobre prisão, que é uma situação que é compulsória também. Mas, por exemplo, insônia, choro, depressão, mudança de humor constante. Essa síndrome de confinamento precisa de tratamento. Por exemplo, a Lu saiu bem. Mas, de repente, ela saiu mal. Né? O confinamento fez muito mal para o emocional dela. Seria necessário o acompanhamento de um profissional? Eu acho importante. Acho importante. Até porque quem passa por uma experiência como a que ela passou, ela não sai do mesmo jeito que ela estava quando ela entrou. Certeza. É impossível.
né? Porque assim, ela aprendeu uma série de coisas, entrou em contato com um monte de coisas dela, né? Viveu coisas boas, coisas não tão boas assim. Então eu acho que a gente nunca sai de uma experiência dessa como a gente entrou. Então eu acho que seria interessante, porque mexe muito com o emocional. Até porque, eu sempre digo, que num programa como esse, quanto pior, melhor. E que assim como saiu melhor, poderia ter saído pior, né? Sim. Houve casos de pessoas que saíram pior. A tendência é sair pior. Agora, Porque a situação, ela é uma situação de manipulação, onde a pessoa se despersonaliza. Ou seja, ela deixa um pouco o seu eu de lado para atuar, né, para um outro. até valores, né? São modificados. Sim, para um outro, né? E dentro desse esforço, como já disse, dentro desse esforço ele vai minando e vai fragilizando. No começo do programa eu falei que no confinamento os sentimentos são verdadeiros. São, Norberto? Ou não? Olha, como é que você vê o comportamento das pessoas? Olha, a questão do sentimento, né? Sentimento, eu não saberia dizer o sentimento verdadeiro, sentimento é sentimento. Né? Agora, se bom ou ruim, né? Se é bom ou ruim, sentimento. Agora, o que existe é uma atuação, sim. Né? É uma atuação diante de uma fantasia, né? Que se cria ao estar num local. Né? Quem está? Né? É a mesma coisa, uma pessoa que está enclausurada, né? por motivo jurídico, né? Ela fez algo para estar ali. A pessoa que ela está enclausurada por ela tem um porquê naquilo. Né? Ela não vai né, participar de um reality porque ela tem um caminho para isso. Um porquê, tem um porquê, tem um caminho, tem um porquê. Não é, e tudo isso daí tem... Por trás disso tem todo uma fantasia. Ela acompanha junto, não dá para tirar isso. A mente da gente é tão maluca que eu um dia estava lendo sobre a síndrome de Estocolmo, que é aquela síndrome que os sequestrados têm, Sim. Como seus raptores fossem protetores, até defendem muitas vezes os raptores. Como aconteceu com Olha a como filha é que do Silvio. Silvio Santos, Olha como a nossa mente é maluca. Né? Como o poder da nossa mente. E é uma coisa que não é criada, ela acontece mesmo dentro da mente da pessoa. Porque o raptor dava comida, dava cobertor se tivesse frio. Né? E isso do cuidar superou o crime de sequestro. Que é quase um conceito de reality, porque reality tem o conceito de uma realidade manipulada. Sim. Então, o conceito de um sequestrado, quando ele fica cuidado, essa coisa de síndrome de Estocolmo, é um conceito de reality, porque ao mesmo tempo que você odeia o diretor, você ama também, porque, enfim... Olha, uma coisa. Olha de onde que vai. Vai do cuidado da criança com a mãe. Né? Existe uma regressão, né, inconsciente, onde a pessoa começa... Tem uma coisa paternal é bom, que a gente o sente, bom e o ruim é o dual. Sim. Diante das sensações, do sentimento, né, dos afetos. Ou até depender de alguém que você não conhece. Exato. Sim. É complicado. Uma coisa que eu percebo é o seguinte, quem de fato ganha esse programa? É quem é verdadeiro, quem é sincero, quem é espontâneo, quem é transparente. Há controvérsia. Ou quem é politicamente correto. Não, porque assim... Tem eu já vi muita gente... não politicamente incorreto ganhar reality. É que porque, assim, às vezes o público quer que ganhe, não necessariamente é quem ganha, porque aí tem outros a mão fatores de Deus. Que, entendeu? Porque sabe uma coisa que eu percebo? Diretor, as pessoas gostam muito da sinceridade, né? Só que poucas pessoas aguentam ouvir a verdade. Verdade. Então, quando você escuta num programa desses, alguém chegar e falar assim, olha, eu não vim aqui para fazer o meu melhor amigo. Eu vim aqui para ganhar R$1 milhão ou R$2 milhões. E o que se tiver que jogar, eu vou jogar. Quando você escuta um participante falar isso, você escuta também muita gente aqui fora dizer, ele é ganancioso, né? Ele é frio, ele é calculista, ele não tem sentimentos, ele não é autêntico. Olha. Então, eu questiono um pouco isso, né? O que o público de verdade quer? Sim, e o público não sabe que é um ambiente perverso, né? Onde tem uma manipulação, né? Onde que, né, existe né, uma pessoa por trás, né, onde que ela está controlando, né, a situação, né, em prol de um valor. Sim. Mas é um programa
programa de televisão, né, gente? Sim, De TV aberta ainda. Mas não deixa de ser um ambiente circo. perverso, porque é um ambiente de manipulação. Eu lembro de um filme Não é um com ambiente o Jim de Carrey, que era onde um que Não, mas você- é assim mesmo, cara. Como era o assim, título porque- daquele programa, aquele filme com o Mas Jim não Carrey, que É era que o assim, a gente já mundo teve de... 3 edições de Big Brother, né, 14, sei lá, e 7 edições de Fazenda, 2 Fazendas de Verão. Então, assim, Casa dos Artistas. Casa dos Artistas. E assim, tem muitos outros reality show, tem dos cabeleireiros no SBT, que eles cortam os cabelos. Masterchef. Tem agora esse Masterchef que tá vindo, que agora o Brasil tá comprando mais esse tipo de formato de reality. Na verdade, sei lá, é que eu tenho muito contato com os meus supostos fãs, porque eu ganhei fãs Claro. quando eu saí Claro, desse negócio. claro. E eles gostam de ver os conflitos. O circo pega fogo. Eles gostam dos conflitos. Então, assim, por exemplo, até tem esse casalzinho que tá se beijando aí agora na Fazenda. Eles, que chato. Eles querem ver o povo fazer bagunça, que é conflito, Mas tem que é uma agitação. mas tem uma coisa, eu acho que existem, nesse caso, duas vertentes aí. Tanto dos que gostam da briga, é como o jornal sensacionalista. Sim. Não, tem pessoa que senta na televisão para ver sangue, jorrar sangue pela tela. Eu já acho que não precisa ser por aí para você passar uma notícia de uma tragédia ou de algum tipo de crime. Mas a gente está falando de outra coisa. Então, tem as pessoas que gostam de ver o circo pegar fogo e tem as pessoas que querem ver a harmonia. Sim. E que em alguns determinados pontos, a pessoa nem assume isso. Você vê muitas pessoas comentando, fulano falou mal de ciclano, a outra disse que vai processar. Você viu o cara pegou um machado. Aí faz o outro assistir, Exatamente. né? Um tá lá no trabalho, ele fala, sério, tá? O outro chega em casa, tá lá zapeando, vai, nossa, deixa eu colocar Mas outro. no fundo... O outro pegou o machado. Mas no Aí fundo gosta da boa notícia. Eu acho que há um conflito emocional. Porque eu acredito que esses programas, eles são feitos basicamente para 2 tipos de público. Para o voyeur É verdade. e para o exibicionista. É isso mesmo. Né? Então, esses 2 focos. Né? Eu acho que é por aí. Então, assim, tem aqueles que querem ver o circo pegar fogo. E uma vez, uma cena que me chamou muito a atenção, que eu fiquei muito preocupada com aquela moça, inclusive a minha xará, foi um programa do BBB que tinha uma Solange e que teve uma cena, né, onde ela e uma outra participante, que eu não lembro o nome, onde a moça acabou literalmente com ela. Chamou ela de burra, chamou ela de cabelo ruim, enfim, ela destruiu verbalmente a moça. E eu fiquei muito preocupada, porque ao mesmo tempo que ela se defendia, você olhava no olho dela, você via que ela estava extremamente fragilizada. Então você falou muito bem, você que falou, é um ambiente muito perverso. Sim. Né? Exatamente para quê? Para que você chegue no teu limite, né? Para que você mostre quem você é. E aí o circo vai pegar fogo e é aí que se definem. É perverso, sabe por que é perverso? Porque existe um domínio externo. Isso. Né? Se não existisse isso, né? Não seria você perverso. Você colocou um ponto que eu acho essencial. Você está no confinamento, mas fatores externos influenciam fora da casa. Sim. No caso de um reality, que manda, que tem, sei lá, porque ele vê qual que é a resposta que está vindo lá de fora para colocar mais pitada dentro da casa. O meu diretor lembrou, show de Truman, com Jim Carrey, que ele não sabia que a vida dele estava sendo... Mas ele vivia fora, ele tinha casa, o trabalho, a escola. Eles criaram uma cidade, né? Só que o seguinte, ele não sabia que ele estava sendo monitorado. E ao mesmo tempo, mesmo sem perceber, ele viu o quanto estava sendo manipulado depois. Né? O próprio comportamento da pessoa. Por isso que eu acho que em alguns momentos você esquece que tem um monte de câmera te focalizando e você mostra o que você Às vezes sim. Não dá para você ser artista o tempo todo num confinamento como esse. E sabe uma coisa que eu acho que eu percebo? Que gera então, muita mas aí paranoia. também tem um outro detalhe. Por exemplo, se você tomar remédio de controle de humor, chega a ser um doping dentro de um negócio desse. Você pode tomar remédio lá dentro? Não, só que calma. Porque, tipo, tem gente que pega e fala que é viciado no remédio, consegue laudo de psiquiatra. Falando, não, ela é viciada no remédio, não pode. Tem que tomar. E acaba entrando com remédio de controle de humor. E aí, a pessoa, tipo, me dá um Rivotril e fica amiga de todo mundo. É maluco isso. Né? E sabe uma coisa que eu acho que também mexe muito com o emocional das pessoas, de quem está lá dentro, é a edição dos programas. Ah, sim. Porque você não sabe o que foi está indo para o ar. O que está indo para o ar. E aí isso mexe muito com a fantasia, né? E com a paranoia das pessoas. E você fica muito fragilizado, porque você não tem o menor controle sobre isso.
Né? Porque enquanto você sabe que está tudo sendo filmado, você não sabe o que vai lá para fora. E é lá fora, é de lá de fora que vem os votos. Para quem fica e para quem sai. Imagine o tamanho da atenção dessa pessoa que está lá dentro, você sabe, né? Será que tal comportamento que... Então tem gente que foca nisso. né? Será que como estão me vendo lá fora, tal? Imagina o tamanho do olho que vira isso. Tem gente que foca isso. Tinha muita gente, inclusive, que fazia amizades lá dentro, porque, por exemplo, achava que a Bárbara era muito forte no Twitter. Então, quando acontecia alguma coisa, todo mundo ia pro lado da Bárbara, porque a Bárbara era forte no Twitter. Se ficasse amiga da Bárbara, poderia fazer um laço com a Bárbara e ficar forte no Twitter também. Criam-se estratégias também dentro de uma realidade Existe como essa. É assim, ó, quem faz sexo no reality show, embaixo do edredom, com aquele clima papapá, com certeza vai continuar fazendo isso na própria vida. Que a pessoa tinha um pouco daquilo, entendeu? Então, a pessoa é tudo. Só que tá muito grande e estimulado. Sim. Mas todas as pessoas ali são tudo aquilo e mais um pouco também, mas tá estimulado e trabalhado aquele viés. Tipo, vamos tirar aquilo daquela pessoa. Porque todo mundo tem todas essas cores, essas gamas, né, de nuances. Só que aí, sei lá, você pega um arquétipo de cavalo, joga lá no meio do povo, o povo começa já a ficar competitivo. Não, tipo, e tem aquela coisa assim, você é bom e ruim, né? Você tem comportamentos que são bons pra você e que não são tão bons pra você. Dividir banheiro deve ser complicado. Vou te contar uma conversa. Não, e mulheres, tem E assim, tem eram TPM, 16 ficam pessoas no menstruadas. Tem outra realidade Entendeu? também física, Sim, isso era né? Como é que fica isso? Uma mulher convivendo com homens que ela nunca teve qualquer tipo de contato e ela vai ter uma TPM, o cara vai saber que ela está menstruada, porque em algum momento ela não vai estar legal. Fica a sua intimidade exposta. Eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre confinamento e emoções. Vamos ouvir mais algumas participações de pessoas nas ruas de São Paulo sobre o tema. Vamos lá. E para quem ficou confinado, por exemplo, o sequestro, você acha que tem conserto depois? A pessoa vai dormir tranquila? Eu acho que não. Vai sonhar por muito tempo, vai ter que passar realmente pro psicólogo. Porque as pessoas vão criando traumas com as pessoas, sei lá, você tá na rua, você anda, você acha que alguém, sei lá, tipo, tá te olhando, vai te sequestrar. Vai te sequestrar. Você acha que na hora que fecha os olhos é que vem todas essas lembranças assim na cabeça? Sim. Eu acho que tanto no voluntário quanto no compulsório devem ficar fantasmas, né, doutora Solange? Mas, por exemplo, no que ela falou assim, olha, a gente fica com medo. A gente anda na rua, não olha para ninguém. Tem um outro lado, né? Pessoas que passaram por situações podem ter determinadas atenções para o mundo externo que a gente nunca passou, né? Não tem. Por exemplo, um sequestro, um confinamento. E essa readaptação deve ser muito complicada. É complicada, depende de pessoa para pessoa, né? O que a gente chama de sintomas de estresse pós-traumático. Sim. Né? Que são aqueles sintomas que a gente carrega muitas vezes por um bom tempo. É a paranoia, é a não confiar em ninguém, é a ansiedade generalizada, é a depressão. Cada um vai por um caminho, né? Mas eu tenho absoluta certeza que quem passa por uma situação dessa precisa de ajuda, sim. Porque não é fácil você voltar para a tua vida diária, recomeçar a tua vida, tendo passado por uma situação tão dolorosa. E quando a pessoa é conhecida é pior, porque você mostra um determinado... Vamos falar um pouco A Fazenda coloca mais pessoas conhecidas do que o BBB. O BBB são pessoas anônimas, né? Sim. Mas a Fazenda é um cantor, pode ser que você foi um cantor em decadência, mas já teve a sua famosidade, já foi uma pessoa conhecida. A gente tem um modelo daquela pessoa, ou seja, eu conheci o Norberto, artista de novela, o galã, simpático, sedutor, e de repente o Norberto entra num programa como esse mostrando sua fraqueza, um cara inseguro. Quer dizer, esses modelos também vão mostrando que são pessoas como a gente, né? Sim. E muda o nosso comportamento também. Sim. Isso influencia negativamente ou positivamente, vamos dizer assim, na própria profissão da pessoa que está lá? Com certeza, né? Ela vai mudar, né, a forma do público vê-la, de uma forma em geral, né? Ela vai se desnudar, né, de certa forma ali, na frente do outro, né? Ela vai sair de um papel, né, indo para um outro, para uma questão ali de realidade,
né? E onde o outro vai ter, né? Vai gerar outras fantasias, né? Que é diferente de uma atuação, né? Que é uma fantasia do real. Você né? tem muita coragem para se expor desse jeito, né? É uma faca de dois gumes, né? A pessoa tem que ter muita coragem, muita segurança e mesmo assim isso pode ir para uma pessoa pública que depende da imagem, que ela trabalha com atuações, ela entrar dentro de um reality desse, a chance de ela ser devorada é muito grande. É que o pessoal muito maior entra... do que ela ter ascensão. O pessoal entra achando que é uma experiência profissional, mas é uma experiência pessoal. Por exemplo, e isso já muda totalmente a viagem. Você saiu da casa, você foi se assistir? Ou seja, pegou as gravações? Vi, lógico. Você se surpreendeu com você mesmo? Não, porque daí pelo menos pra mim ficou ótimo, que eu falei assim, cara, é óbvio, eu tenho depressão, porque antes na minha casa eu não conseguia me ver, porque eu ficava lá. Você teve comportamentos que você achou que nunca tivesse? Que nunca teria? Você se assistindo? Não. Isso é interessante. Não, cara, sabe por quê? Porque assim, eu sou muito autêntica e óbvio, lá eu tava assim, com o pavio, né? Porque tava tudo intensificado, tudo imenso. Mas eu sou autêntica. Então, assim, se eu achar você bonita, eu vou falar e vai ser real. Se eu achar você feia, eu vou falar também. Agora, Lu, por exemplo, você conviveu com pessoas que você já conhecia, ou por nome? Não, nenhum. Só a Sheila e a Rita. Tá. O resto não sabia ninguém. Essas pessoas te decepcionaram? Não sei decepcionar, porque pra decepcionar você precisa ter uma expectativa, né? Então, assim, eu não tinha expectativa. Então, decepção não tive. Mas eu tive surpresa boa. Por exemplo, a Sheila, que eu não achava assim nada demais, ela é uma mulher maravilhosa. A Sheila, assim, uma mulher a loirinha, né? Que não, a Sheila Carvalho. A Sheila Carvalho. A morena. A morena. Então, assim, ela é super legal, uma super mãe, uma pessoa com uma cabeça incrível. Só que ela não conseguiu se mostrar tanto no reality, entendeu? E você se preocupava com o seu mundo externo? Falou, eu senti muita falta do meu pai. Isso te fortalecia pensar nas pessoas que você deixou? Ou não? Não, eu só sentia falta do meu pai. Porque, por exemplo, ela deu o exemplo da Sheila Carvalho. Todo mundo sabe que enquanto ela estava na casa, ela foi traída pelo marido. Sim. Né? E de repente aquele impacto. Mas ela é maravilhosa. Mas veio uma correta. coisa. Eu acho que ela foi prejudicada a postura dela no foi jogo. muito boa com relação a isso. Ela foi prejudicada no jogo por causa dessa história, porque eu acho que assim, o pessoal quis tirar ela de lá de dentro pra ver como ela que lidava com essa parada aqui fora. E lidou muito bem. Lidou ótimo, foi maravilhosa, diva. Ela foi muito elegante, muito Foi elegante, diva, né? diva. Ela foi muito elegante, muito sensata, muito serena. Interessante que logo depois que ela saiu, a repórter foi fazer uma entrevista com ela e você via claramente que a repórter queria saber, né? O que você vai fazer, o que você vai fazer. E ela com a maior calma, quer dizer, calma não, desculpe, mas com a maior serenidade, ela disse assim, olha, eu prefiro não falar isso agora. Eu gostaria que vocês respeitassem o meu momento, né? Eu vou sair daqui, eu vou conversar com meu marido e a gente vai resolver as questões. E ela se expôs mais ainda quando ela disse, eu vou perdoar. Sim. Eu já fui traída, eu já traí, e no caso é o homem que eu amo e eu vou perdoar. Sim. Ela foi julgada até nisso. Foi. Nossa. Porque as pessoas muitas vezes não aceitam, né, uma traição e acham que ninguém deve aceitar também. Mas, doutora Solange, a senhora acha que o confinamento ajudou nessa serenidade? Eu acho que o confinamento, ele é como a Lu falou, ele exacerba uma coisa que você já tem. Ela me parece uma pessoa muito sensata, muito tranquila. Outra pessoa no lugar dela talvez saísse dali e fizesse um barraco. Verdade. Né? Mas assim, é muito da característica de cada pessoa. De como que você vai lidar com uma situação adversa, com uma situação difícil, né? Mas é lógico, você não passa por um confinamento e não aprende nada, meu Deus do céu. Alguma coisa boa, você amadurece. Tanto ruim quanto bom, acho que você tem que trazer, não, você pra fora. Tem pessoas que amadurecem menos. E tem pessoas que amadurecem mais, né? Mas é impossível você passar por uma dor, por um sofrimento, uma limitação, seja qual for, e não aprender com isso. Loucura. A gente tem uma linha muito tênue, né, entre a lucidez e a loucura. É possível uma pessoa que não é preparada para isso, de repente, ter sinais de loucura, doutor Norberto? Sim. Se uma pessoa entrar numa situação de confinamento, principalmente se for real, não reality, né, com certeza ela vai surtar.
né, e surtar de uma forma a ter alucinações do tipo de alucinação, ou seja, de ver coisas, criar uma nova realidade. De criar justamente. Porque da onde que vem? Fala, tá, mas como que a pessoa chega a isso? Ah, ela tem já tem uma predisposição disso, uma questão estrutural disso. Aí, né, o que que acontece? Né? Ela está numa situação de confinamento. O que remete a isso? É a criança lá, né, quando ela está lá sozinha e de repente ela vê que não tem mais a mãe do lado dela. Aí ela sente algo que está faltando nela. Né? Está desprotegida. Justamente. Qual é o recurso? Né? É chorar primeiro. Se chora não vem, o que que eu faço? Ela alucina. Né? Isso vem como um mecanismo de defesa da criança que, né, dentro da situação, né, de confinamento, o adulto recorre a esse mecanismo, tá, para lidar com o perigo de morte real diante da situação. Quando a gente está falando de reality, mas a gente tem confinamentos doloridos. A mulher que é presa em casa pelo marido, Sim. porque tem ciúme. Crianças As pessoas que que ficam moram doentes muito tempo no hospital. tempo no hospital. As crianças que acabam sendo presas em casa porque a mãe não quer deixar na rua, porque mora em periferia, por causa da violência, do envolvimento com drogas. Então, são situações que com certeza, né, isso aqui ficou claro no programa de hoje, que afetam diretamente o nosso emocional. Sim. E que não é visível, doutora Solange. Eu sempre falo o seguinte, você fica doente, você machuca o braço, olha, você machucou o braço, né? Você cuidou? Cuidei. Você tá torta, que foi? Eu tive um AVC, estou dando um exemplo. Mas a coisa emocional você não percebe. Você não percebe. Não percebe. Desculpe. Pode falar, pode falar. E quando você entra num jogo como esse, né? No começo, você até... Você tinha perguntado a questão da emoção verdadeira, né? Eu acredito que a verdade só aparece do meio para o final. Porque no começo, é tudo muito eufórico. Mas uma euforia... E se criam personagens. Exatamente. Né? É uma máscara que você coloca, muitas vezes para impressionar lá fora. A partir do momento que o jogo começa a acontecer, se desenvolver, como você falou, é impossível você representar o tempo inteiro. 24 horas por Não dia. é possível. E é aí que o bicho pega. É aí que a casa cai. É aí que você se mostra e é aí que os conflitos começam a aparecer. E a verdade é do sujeito, não é de quem está vendo. Quem está vendo, ele está... Exatamente. Né? Ele está num plano de manipulação. Tem mil filtros, né? Porque tem o filtro da edição. Não, e ele é julgado sem saber, porque ele não sabe que julgamento que estão fazendo dele lá fora. Imagina a É tudo perceptoriedade. surpreendente. Não, e assim, é 24 horas de material por dia para 1 hora de programa. Sim. No caso de um reality, né? 18 você tem que... horas, é um ano de trabalho, né? Você tem que fazer... 18 dias, quer dizer, então, é um ano de trabalho. 1 hora de programa, 24 horas de material. Tá, e quantos minutos de edição por dia? Como Você assim? sabe? Porque diariamente eles mostram, eles fazem uma edição, né? Eles mostram fazem um pílulas, compacto. né? Não, eles Como mais passam um BBB 24 horas eles também. Não, eles deixam Passam 24 horas. horas no Tá, mas site. pra quem não tem isso, pra quem não tem É isso. só você acessar o site, não precisa ter, assim. É só Você acessar o não site, é de precisa graça. Não precisa pagar? É R7, 24 tá. horas. Pode falar, não. E Tá. o BBB parece que a Globo.com Tem também, tá Globo.com abre Tá. o 24 horas. Olha, eu acho que é interessante esse tipo de discussão, porque em algum momento a gente pode se sentir exatamente num confinamento involuntário, né? Uma depressão, querer ficar só. Como é que lida com isso? Ou por uma situação inesperada, como um sequestro, um cárcere privado, ou até por vontade de participar de um reality ou de outra situação como essa. Acho que é bom a gente estar preparado emocionalmente sempre para qualquer tipo de situação diferente. Então, eu quero agradecer as minhas convidadas, o meu convidado. Vou dar um minutinho para cada um para as considerações finais. Eu acho que a gente tem que pensar principalmente numa vida saudável, né? Cabeça aberta e mente saudável. Doutor Norberto, seu recado final. Eu gostaria de falar um pouquinho do Simpesp, que é onde, né, é o grupo que eu faço parte, né, e a gente precisa, né, prestar atenção, né, nos nossos afetos, nos nossos sentimentos, né, e se não está bem, vamos recorrer, né, a ajuda profissional, né, porque ajuda, melhora, né, e
né? E é possível melhorar, é possível a gente escrever uma história boa da nossa vida, né? Não dá para ficar chorando, reclamando, né? Curtindo a tristeza. A vida é maravilhosa, né? A gente tem que ver esse lado. Existem coisas que não são tão boas e a gente pode lidar com isso de diversas formas, não de uma forma repetitiva, de uma forma que não dá certo e acaba fazendo, repetindo, né? E eu gostaria, né, de convidar as pessoas que têm sofrimento e tal, que entrem em contato, né, com o Simpesp, tá, para procurar um tratamento, porque eu estou falando do Simpesp aqui porque é um trabalho que a gente tem para levar a psicanálise para as pessoas, para dar acesso à psicanálise para a população, né? Porque não é tão Muita acessível. gente desconhece, né? Desconhece e ajuda muito, gente, ajuda muito. Eu sempre brinco e falo que a vida já é um presente, né? Então a gente tem que aproveitar cada minutinho e de forma positiva, principalmente. Lu, seu recado final. Aqui. Aquele moço ali, ó. Oi. Quero agradecer, primeiramente, o convite de novo. Eu adoro estar aqui conversando sobre isso, falar sobre as emoções. E, sei lá, para o pessoal que estiver em casa, estiver com dúvida se está se sentindo bem ou não, procura ajuda mesmo. Vai no médico, faz exame. Porque muitas doenças podem ter sintomas parecidos com doenças emocionais e não tem nada a ver. Sim. Você pode estar com uma falta de nutrição, né? Aquela coisa. Mas sempre procurar o médico. E aí visita meu site, eu tô lá no YouTube, tô lá no Blogspot, Luiz Quevano, cola lá. Quero agradecer a doutora Solange Mello também, nossa amiga aqui, né? Eu sempre brinco com ela, falo, daqui a pouco a gente vai pagar cachê para Solange. Solange, muito obrigada pelo seu recado final. Bom, eu quero agradecer, é uma delícia estar aqui. E eu queria só terminar dizendo o seguinte, a gente vive uma sociedade do espetáculo, né? René Descartes falava lá atrás, ele dizia o seguinte, penso, logo existo. Parece que agora é assim, apareço, logo existo. Então, assim, uma experiência como essa ensina muito. Mas não é só uma experiência como essa que ensina muito. A vida ensina e ensina muito. A questão é a gente querer aprender, né? Então, faço minhas as palavras do meu colega aqui. A vida tem coisas muito boas, mas tem momentos que são muito difíceis. E a gente pode aprender e crescer e amadurecer com esses momentos. Então, procure ajuda, né? Não é vergonha, não é ser inferior, precisar de ajuda e procurar. Estamos em 2014, passando para 2015, exatamente, né, gente? Né? A gente tem que deixar alguns preconceitos de lado. Com certeza, vamos investir na nossa vida como um todo. Obrigada pelo convite, viu, Ana? Mais uma vez eu quero agradecer o Norberto, a Lu, Solange, quero agradecer a você. Lembrando que nós temos um encontro no próximo Saúde e Vida. Um grande abraço e até mais.